Então, dando continuidade ao vídeo de Security Parte 1, esse é a parte 2. A gente vai trabalhar, em vez de hard-coded, com database. Né? Na aula 1, a gente definiu que era hard-coded. Então só teria um usuário, né? E a senha, e o usuário e a senha seriam o mesmo para todos. Várias pessoas poderiam utilizar, né? Ou só quem desenvolveu o sistema. Se é uma situação que não vai ter outros usuários, né? É a forma mais simples, a gente não precisa ter um banco de dados, uma tabela num banco de dados só para fazer isso, né? Então é a situação mais simples. Mas quando a gente trabalha com vários usuários, então a gente tem essa situação, né? De ter a necessidade de ter uma tabela para poder fazer isso. Então aqui ó, a gente tinha nosso usuário teste com a senha teste, né? E pronto, eu já tenho aqui, tenho as funcionalidades de usuário, né? Que é login, logout, tenho a exibição do nome do usuário aqui, né? E a partir daqui a gente também criou algumas funcionalidades que vieram do ponto que foi uma tabela de logs, né? Que depois a gente vai apresentar ela, né? Mas o mais importante é que a gente tem um sistema agora que tem um bloqueio, né? Então, tem um controle de usuários. Não é qualquer pessoa que entra aqui e pode acessar os dados. Agora a gente vai trabalhar essa outra questão. Nós vamos mudar de hardcoded para database, né? Então, a gente aqui eu defino qual é a tabela. Eu criei uma tabela de usuários em poucos campos, era só com o objetivo de demonstrar mesmo, né? Então aqui é a tabela de usuário, username field. O que eu tenho o costume de fazer é o e-mail de login, tá? Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de garantir que esse usuário ele vai utilizar esse e-mail de login, ele usa um e-mail válido. Se eu tenho um sistema aberto na internet, né, eu tenho um sistema que qualquer pessoa pode vir fazer o registro, eu no mínimo preciso ter certeza de que aquele e-mail que ele está usando para fazer o login é um e-mail válido. Não quer dizer que com isso a gente garanta a segurança absoluta. Tá? Ele pode criar um e-mail, utilizar para fazer uma operação dentro do meu sistema, depois sair. Depois que ele valida, ele pode sair e cancelar aquele e-mail, né? Mas ainda assim, é uma forma que eu tenho de minimamente garantir que esse cara vai ter que se esforçar mais. Então ele não vai ter Tecnicamente é muito mais complexo você montar um robô para fazer isso, né? Então aqui ó, eu tenho o e-mail de login, né? E eu criei um campo chamado senha. Aí ele quer um campo full name, né? É opcional, mas é aquele que aparece depois em cima, né? Para identificar esse usuário, né? O e-mail. Então o e-mail é o mesmo username, né? Eu estou garantindo que isso daqui é uma informação que ele não pode trocar depois no decorrer do processo, né? Ele vai ter que ficar com ele. E se eu tivesse um campo de imagem, né, para ter esse usuário, tá? Vamos supor, eu quero que esse usuário tenha a possibilidade de colocar uma foto dele para se identificar, né? Então, aqui a gente não tem um campo de imagem, ó, User Picture Field. Vamos colocar um Create New aqui, tá? Que eu não previ esse campo lá dentro da minha tabela, tá? Então com isso eu consegui garantir aqui ó, as informações básicas para um usuário. Lembre que esse User Picture Field, esse e-mail field e o name field são opcionais, tá? O Picture Field aqui é se você quiser ter a imagem da pessoa e
ter isso disponível. Não quer dizer necessariamente que seja um campo obrigatório e que a pessoa vai ter que preencher, tá? O e-mail field, porque se a gente for trabalhar com a questão dos envios de e-mail para esse usuário, então, se ele faz um login e ele só vai ativar a conta depois que ele ele vai receber um link de ativação. Então, para isso eu preciso ter um e-mail, preciso garantir. Se não é o caso, não precisa ter esse e-mail de login. Tem, por exemplo, a possibilidade dele já se registrar e automaticamente ele já está ativo, né? Normalmente, por uma questão de segurança, se é um sistema que está aberto, que as pessoas na internet podem fazer isso, e você não conhece essas pessoas, né? Não é um sistema que roda dentro de uma intranet, aí é mais aconselhável acontecer isso, né? A pessoa registrar esse e-mail. E o full name, ele é uma situação onde você tem uma identificação desse usuário, tá? Então, às vezes ele vai mandar uma comunicação, ele vai utilizar esse full name, né? Bom, aqui, ó, é o login por aparência, a gente já falou sobre isso na outra aula, né? No outro vídeo. E aqui as formas como a gente pode fazer o login. Eu particularmente gosto de uma tela separada de login, né? Mas o pop-up ele é uma possibilidade, o embedded, né? Ele também é. E aqui eu tenho a possibilidade de colocar um captcha nele, tá? De ativar um captcha para que um robô não fique fazendo registro dentro do meu sistema, tá? Aqui tem a autenticação de 2 fatores, né? Então eu tenho por e-mail, aí eu tenho que criar um campo de telefone, o campo de e-mail, tá vendo? Ele já está ativado. Se eu tiver um campo de telefone, ele pode mandar o SMS. Aqui eu configuro as mensagens que vão ser enviadas, né? Então é bem legal porque ele traz a possibilidade de você parametrizar, entendeu? Customizar essas mensagens, é bem interessante esses sistemas dele. E depois é lógico que tudo isso que a gente faz aqui, se ainda não estiver dentro do que a gente espera, dentro do que a gente gostaria, de padrão visual, de fluxo, funcionalidade, a gente tem a possibilidade depois de ainda alterar isso e customizar, né? Então, se eu peço para usar os 2 fatores de autenticação, né, aí ele vai criar esse fator para os usuários, aí ele cria a possibilidade de lembrar essa máquina, né? Então, por exemplo, eu estou utilizando e aí eu tenho um checkbox onde eu peço para ele lembrar da minha sessão aqui, né? Para justamente não ficar também fazendo isso o tempo todo. E eu digo se os 2 fatores são mandatórios, né? Se são obrigatórios ou não. Aqui eu crio a seleção, né, numa tabela em separado, né? Caso eu crie essa obrigatoriedade, né? E aqui eu tenho um sistema de autenticação para essa autenticação app, né? Particularmente eu dei uma olhada na documentação deles, porque isso é um recurso novo e não está ainda nem na documentação deles, tá? Eu estou com a última versão aqui e provavelmente eles ainda estão atualizando isso. Não tenho ideia do que seja, tá? Mas de toda forma, mais para frente a gente traz aí quando eu tiver esse entendimento do que se trata, né? Bom, e aqui a gente tem as configurações de e-mail, né? Nas configurações de e-mail a gente já passou por isso lá atrás, né? Eu crio essa configuração. Essa é uma configuração global para a conta, tá? Não é única exclusivamente para esse envio de e-mail. Eu preciso configurar o servidor SMTP para que ele
possa fazer os envios de e-mail, tanto para essa autenticação de 2 fatores, como para qualquer outra comunicação dentro do sistema. Tá? Existe a possibilidade, depois de configurar de uma forma customizada, outros servidores para fazer outros envios, mas esse daqui é o padrão do sistema, então eu tenho que configurar ele. É o mesmo para recuperação de senha, é o mesmo para registro, é o mesmo que vai enviar lá o link de validação, né? E assim por diante. E aqui SMS Setting, né? Por ser uma autenticação de 2 fatores, se a autenticação for por SMS também, eu tenho aqui, só que ele trabalha com Twilio, né? Existe depois a possibilidade de fazer isso de uma forma customizada, mas ele vem com esse recurso disponível aqui, né? Bom, isso para autenticação de 2 fatores, né? Aqui na página de registração, de registro, né? E passwords, eu aqui defino se eu tenho a possibilidade de os usuários criarem um registro, né? Então um novo usuário pode se registrar, né? Nesse caso, se ele puder, ele vai mandar um e-mail para o usuário. Aqui a gente vai criar um link de ativação. Aqui vai ser o campo de ativação, entendeu? Então aqui a gente parametriza essa possibilidade. Se ele vai ter um CAPTCHA, se ele vai mandar um e-mail para o admin, aqui a gente coloca o e-mail do admin. Nós não vamos habilitar aqui, né? Nós vamos só passar por esses campos aqui para dar uma olhada. O formato de password, né? Aqui embaixo, isso é bem importante, né? Então, se eu tiver uma página de alterar senha, né? Aqui eu digo a senha, como ela tem que ser, tá? Então, mínimo 8 caracteres, caracteres únicos tem que ser 4, né? E símbolos e dígitos tem que ter pelo menos 2, né? E se eu marcar aqui, ele vai ter que ter letras maiúsculas e minúsculas. Aqui é a forma como eu tenho de definir, entendeu, o nível de dificuldade da senha, para que a gente não coloque uma senha simples como teste, como admin, né, como 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou obrigar o usuário a ir para um outro patamar aí na questão da criação de senhas, tá? Então vamos pegar aqui, vamos marcar todas essas possibilidades e colocar um de 12. Quanto maior a quantidade de caracteres na senha, mais difícil é de quebrar ela também, né? Então é bom ter isso em mente, né? Minimamente a gente tem que garantir uma segurança aí para o sistema. Então a gente vai trabalhar aqui com 12 caracteres, com 4 caracteres únicos, de dígitos e símbolos a gente vai colocar uma quantidade de 4, né? E vai ter que ter letras maiúsculas e minúsculas. Aqui a gente mandaria um reset de senha, tá? Se eu tivesse a tela de lembrar a senha, tá? Nesse caso, nesse momento em particular, a gente não vai habilitar isso, porque a gente não está habilitando aqui os e-mails, tá? A gente não tem as configurações de e-mail ainda. Essa é uma situação que a gente vai fazer em um outro momento. A gente vai arrumar um usuário, uma senha para poder fazer essa aula, e aí sim a gente vai habilitar todos os processos. Então, registro, a gente vai ter um vídeo separado, por causa que depende de e-mail. Esse daqui aqui depende de e-mail, né? A gente só vai utilizar os recursos disponíveis que não dependam de uma comunicação por e-mail, tá? Então, aqui a gente tem o password hashing, né? A gente vai usar o PyCrypt, que é o recomendado.
E o case insensitive login a gente não vai marcar, né? A gente quer que seja um case sensitive. A gente inclusive definiu que tem que ser upper e lowercase, justamente por causa disso. A gente quer que o login seja exato, né? Então, e a senha também. No case insensitive, eu acho que aqui pode sim, porque aí seria o nome do usuário, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, digita o e-mail maiúsculo, mas ele registrou em minúsculo, né? Então, tudo bem aqui nessa situação. Bom, essa é uma situação que eu posso colocar no CAPTCHA também. Aqui a mesma situação, né, de configuração. Esse e-mail settings aqui, ele é aquele geral. Continua sendo a mesma situação. Então, dou ok aqui. Nós já passamos pela aparência, pelos dois fatores. Aqui a gente vai em Advanced, né? No Advanced, depois que eu tenho registrado o usuário, tá? Depois que eu tenho essa tabela com vários usuários, aí eu posso ter tabelas específicas onde eu digo na tabela pessoas e quais são, né, dentro da minha tabela de usuários, né? Quais são os usuários? E aí, nesse caso, eu teria que ter dentro da tabela de pessoas o ID do usuário, tá? Por quê? Porque aí eu posso definir que aquele usuário que cadastrou aquelas pessoas, só ele pode ver elas ou só ele pode editar, né? Então eu tenho milhares de informações, mas as informações que estão disponíveis para esse usuário aqui, né? Então o usuário se logou, ele só vai poder ver, nesse caso aqui ele pode ver o dele e editar o dele e o dos outros, né? Dos outros usuários. Esse aqui ele pode ver e editar só os dele. E nesse caso aqui em particular, ó, ele pode ver os deles e dos outros usuários, mas ele só pode editar o dele, né? E isso é bem interessante. Por quê? Porque aí você cria uma separação desses usuários. Eu posso ter um sistema que tem informações comuns para todos os usuários, mas ainda assim eu posso ele ter áreas do sistema que só ele tem acesso. Então, por exemplo, dentro de um sistema financeiro, a parte financeira só ele tem acesso. Ele tem informações comuns, ele usa uma tabela comum com outros usuários, mas as dele só ele tem acesso. E aqui é que a gente define essas situações. Em um momento mais oportuno a gente vai voltar aqui e vai demonstrar como isso funciona na prática. É bem interessante, né? E aqui a gente tem a possibilidade de, para cada uma dessas tabelas, marcar se elas podem ser visualizadas por um usuário, né, um visitante, né? Então pode ser um sistema que tenha muita informação e que algumas informações estejam disponíveis para visitantes sem que eles sejam usuários, eles não precisam estar registrados. Então ele faz um login como visitante e ele automaticamente tem acesso ao sistema. Mas ainda assim, né, ele vai ser, quando ele tiver esse acesso, ele vai ser registrado o login dele como visitante, mas vai trazer para nós na tabela de log o IP, a data e a hora, né? Então, algumas informações a gente ainda consegue trazer desse visitante, tá? As permissões, a gente tem dois formatos de permissões. Ele tem esse sistema estático, né, onde eu vou aqui e vou trabalhando essa questão das permissões, né? Eu digo que o usuário que pode, eu tenho as tabelas, né?
Então eu vou marcando o que cada uma delas tem, né? Então esse aqui é o usuário default. Se eu quiser criar um outro grupo, eu posso criar, e para cada grupo eu crio essas definições e depois vou associando os usuários aos grupos, né? Normalmente eu prefiro utilizar o Dynamic, né? Por quê? Porque ele, nesse formato aqui, ó, ele vai criar 3 tabelas. Uma de os usuários, né? Então ele vai fazer os grupos, a ligação entre os membros e os grupos, né? E os direitos que cada um deles tem. Então eu vou marcar esse formato. Aí eu vou marcar aqui e vou dar um OK. Que não. Ah, ele está criando lá. Tá, então aí o que acontece? Nesse momento, ele vai precisar de um primeiro usuário, tá? Uma vez que eu defino nesse formato, ele vai criar o usuário master, tá? Esse usuário master, a gente vai marcar ele como admin. Aqui ele não vai restringir, entendeu? Como um e-mail, como nos registros ele vai fazer, tá? Mas eu vou colocar um usuário admin e uma senha admin aqui, né? Porque ele vai liberar qualquer senha. Usuário master, tá? Aí eu criei esse usuário, ele já me deu acesso a todas as tabelas, né? E a partir daqui eu posso utilizar. Então a gente já passou por permissions, né? Looking e audit. Esse a gente já está trabalhando, ela já está funcionando, né? A tabela de auditoria. No vídeo anterior, na parte 1, a gente já explicou ela, né? Então aqui eu digo quais os usuários eu vou logar, tá? Eu quero fazer o log de todo mundo, ó, todas as tabelas, todos os registros, de toda vez que ele bloquear um registro. Então aqui eu tenho um controle sobre todas as operações que são realizadas dentro do sistema. Vale lembrar que nas customizações ele não vai ter esse controle. Quando eu crio as APIs sim, ele vai fazer o mesmo controle. Mas quando eu crio uma customização, crio uma página externa com acesso, ele não tem esse controle de log. Por isso é importante que a gente faça todas as ações que sejam feitas externamente, elas sejam feitas por API, porque a gente consegue garantir, entendeu, todas as operações realizadas dentro do sistema. Bom, Looking Audit, Encryption, né? Aqui a gente vai ter uma aula separada para poder trabalhar com a encriptação, porque é muito importante, é bem interessante. Isso daqui é um recurso muito valioso, né? Atualmente, principalmente com essa questão do LGPD, né, você ter a possibilidade de encriptar as tabelas do seu banco de dados, né, as informações sensíveis, é extremamente valioso, porque mesmo que a pessoa não tenha acesso ao seu sistema, mas se ela tiver acesso ao seu banco de dados, ela pode pegar e fazer uma cópia dessas tabelas, né? Copiar o banco de dados, fazer um backup, e ela vai ter acesso às informações dos seus clientes. Ela vai ter CPF, ela vai ter nome, endereço, né? Uma série de informações de cartão de crédito, pode ter um monte de informações sensíveis aí dentro do seu sistema. Se elas forem encriptadas, de certa forma você consegue garantir que a pessoa que levou essa tabela, ela não tem acesso a essas informações, ela não consegue. E isso a gente vai ter uma aula em separado. E o controle de sessão, né? Aqui a gente tem como marcar, né? Então a sessão expira em 15 minutos, né?
Aqui ele vai gerar um aviso, né? E aqui eu coloco as informações, tanto a informação, a chave secreta, né? E o nome da sessão, tá? A partir daqui, então ele vai ter uma sessão que a cada 15 minutos vai expirar. Se eu não fizer nenhuma operação dentro do sistema, em 15 minutos a sessão cai, né? Então vamos aqui fazer um build de tudo que a gente fez, né? Eu coloquei o usuário admin e senha admin, né? Só para não correr o risco de não lembrar disso. Bom, e aqui a gente tem a tela, né? A gente vai utilizar aqui admin, torcer para dar tudo certo. Funcionou, né? Então eu tinha colocado lá como nome do usuário master, né? Eu tenho todas as informações aqui, só que aqui eu tenho um conjunto de informações que eu não tinha antes, ó. Então eu tenho o recurso de a funcionalidade de mudar o password, né, change password, a área admin, o logout e o perfil do usuário, tá? O perfil do usuário é uma tela simples aqui, depois pode ser customizada, né? Então aqui eu teria a possibilidade de mudar o usuário, mudar a senha, né? Aqui colocar subir a picture, né? A foto desse usuário. E a área admin aqui é bem interessante porque a gente tem os tipos de usuário, né? Então você tem um usuário administrativo, um default, e esse default aqui ele é o equivalente a todos os usuários, tá? Então tudo que tiver no default, todos os usuários vão ter acesso. O que tem no admin, só os usuários administrativos, né? E o guest, caso a gente tenha a possibilidade de ter a abertura do sistema para um visitante, né? Ele vai lá e faz um login como visitante e aí tem acesso e eu posso criar aqui novos grupos, né? E vou definindo os grupos aos usuários. Então eu digo que esse usuário aqui ele é admin. Quando eu for criando os novos grupos, ele vai ter aqui uma lista de grupos que tem disponíveis e eu posso ir associando. Vamos supor que eu desenvolva um ERP, né? E o ERP tem uma parte que é administrativa e dentro da administrativa ele tem um que é responsável por uma parte específica daquelas funcionalidades das tabelas, então eu defino que só aquelas tabelas para ele. E aí eu vou criando esses grupos e nos grupos eu vou definindo o que cada usuário pode fazer. Então eu tenho o chefe daquele departamento da administração, né? Então ele tem acesso a tudo. E os seus funcionários, dependendo do que eles fazem dentro daquele administrativo, eles têm acesso a tabelas específicas. E alguns, nesses casos, entendeu, podem ter acesso, como vocês podem ver, eu digo se ele tem acesso a adicionar registros, a editar registros, a deletar registros. Aqui a gente não tem disponível, então não está aqui para marcar, mas se eu tenho a possibilidade de deletar registros, eu digo se aquela pessoa daquele grupo ali tem acesso ou não. E listar, imprimir e exportar, né? E importar, né? Isso é bem interessante. E quando a gente cria aquele sistema de registro onde a pessoa só pode ver os registros que ela criou, aqui a gente tem a possibilidade de marcar. Se a pessoa pode ver todos, no caso de um administrador, eu marco aqui, ele pode ver o registro de todo mundo, mas o usuário só pode ver o seu próprio registro. Então, assim, é bem interessante, tem muitos recursos legais, né? É como eu falo, o PHP Runner, ele traz aí um conjunto
de recursos aí que atende a 95%, 96% e dependendo do sistema, em 100% ele consegue atender a 100% daquela necessidade específica, tá? Em alguns casos onde eu tenho algumas funcionalidades mais específicas, algumas preocupações a mais, entendeu, com o registro, aí eu tenho que customizar um pouco, mas na maioria das vezes ele pode atender tudo isso. E aqui os usuários, né? Pode ver aqui, ó, essa é a senha Bcrypt, né? Então esse é o formato de senha que a gente trabalha. Ele é bem mais complexo, né? Então ele tem um nível de segurança maior. E aqui eu criei um campo que a gente ainda não está utilizando ele, que é o ativo. Esse campo ativo a gente vai utilizar em algum momento lá na frente, tá? Quando a gente liberar as comunicações, quando a gente tiver comunicações por e-mail, né? Aí o usuário que se registrar, ele vai ter que ativar e aqui vai ter que estar marcado como 1, senão ele não tem acesso ao sistema. E o user pic, que é a imagem, né? Seria uma foto do usuário. Bom, para essa aula é isso, né? Então a gente já conseguiu implementar aí um sistema de usuário com login e senha, né? Onde eu tenho todo o fluxo aí de usuário, login e senha. Aqui depois a gente vai ter a possibilidade do usuário se registrar no sistema e aí a gente vai mostrar como que é o fluxo disso, como ele faz o registro, ele vai receber um e-mail, ele vai ativar e a partir daí ele passa a ser um usuário que tem acesso ao sistema.